Bom, agora oficialmente, né? Sejam todos bem-vindos, tá? A minha primeira acho que, participação como mestre aqui fazendo a abertura da sala aqui para vocês, né? Meu nome é Ivan Ventura, eu sou gerente aqui de inteligência e conteúdo aqui do MIDI. Hoje eu estou aqui ocupando o lugar aqui da Carol, né? Então, me perdoem qualquer erro aqui, né? Qualquer coisa no recado que eu não dei para vocês, que é de prática, o Rodrigo me ajude aqui, enfim. Mas vai ser uma palestra muito interessante sobre cibersegurança, né? E também seguindo de um bate-papo aqui com os nossos líderes aqui, né? O Rodrigo, o Guilherme e a Samantha, que daqui a pouco vai estar aqui, tá bom? Eu quero só deixar alguns recados, tá, pessoal? Assim, para quem, para quem não acessou, né? Dá uma olhada ali no nosso site, tem o nosso guia de cibersegurança. Inclusive tem a participação aqui, né, do pessoal da First Tech, que vai apresentar daqui a pouco, fazer essa palestra, e também dos líderes aqui que estão aqui, alguns deles aqui, tá? Além disso, eu gostaria que vocês, e aí só algumas recomendações, né? A gente já falamos agora há pouco, só reforçando, quando for colocar o nome, identifica o nome da empresa, e durante a palestra a gente pede para que as pessoas mutem ali os microfones, enfim, né? Para que não captem ruídos, tá bom? E aí, só para a gente falar um pouco da dinâmica, aqui nós teremos uma palestra de mais ou menos de aproximadamente 30 minutos, tá? Depois a gente vai abrir para os comentários dos líderes e, por fim, as perguntas de vocês, tá bom? Essa é a ideia. Bom, então agora oficialmente eu passo a palavra para o Rodrigo, né, para os líderes. Boa palestra para todos aí. Boa, obrigado, Ivan. Bom dia a todos. Bem-vindos a esse super comitê triplo aqui do MIDI, aqui em parceria dos comitês aqui de CX, com o qual eu lidero. Eu sou o Rodrigo Tavares, além de estar à frente de experiência do cliente na Recarga Pay, também lidero o comitê de CX aqui no MIDI. Aqui comigo, aqui, dividindo a bancada hoje aqui, né, nessa super parceria, temos aí mais dois comitês, temos aí o Cato pelo comitê de tecnologia, a gente também tem a Samantha pelo comitê de privacy, ela acabou de chegar, estou vendo aqui, já vou passar aqui a palavra para eles darem aqui o bom dia deles. O nosso tema de hoje temos um palestrante convidado, já está com a gente aqui, que é o Reginaldo, já está ali se preparando para falar. A temática de hoje vai ser o alinhamento entre cibersegurança e negócios, como funciona na prática, mas aqui já passo aqui para rapidamente aqui primeiro começando aqui sendo gentil com a Sá, para dar o bom dia dela, e depois eu passo para o Cato e vamos aí para o Reginaldo aí. Sá, bom dia, bom tê-la com a gente aqui. Bom dia, Rô, bom dia, Gui, todo mundo que nos assiste. Bom, super feliz, animada, quero falar pouco e ouvir muito de vocês. Esse é um tema super importante para a privacy, né? Nós não vivemos sem vocês aí, Jaci, então acho que vai ser uma troca bastante rica. Boa, obrigado, Sá. Vai lá, Cato. Bom dia, pessoal. Guilherme Cato, líder do Comitê de Tecnologias do MIDI, CTO Doutor Consulta. Estamos aí, vamos aprender hoje. Bora, então sem mais delongas aí, Reginaldo, bom dia. Queria agradecer também a First Tech aqui por estar presente aqui com esse conteúdo. Fica à vontade já para deixar a tua saudação e começar o teu conteúdo. Estamos todos ansiosos aqui para ver e debatermos depois aí. Vamos lá, bem-vindo. Excelente, antes de mais nada, muito obrigado a todos aí pela participação, pela presença e pelo convite para participar do evento, né? Deixo aqui, compartilhar minha tela com vocês antes de mais nada aqui. Quando você vai compartilhando, Reginaldo, pessoal, fiquem à vontade no chat também, tá? Durante a apresentação do Reginaldo, mandarem comentários, já deixarem perguntas, que a gente vai alternando aí com os nossos pontos depois da apresentação dele aí. Maravilha. Maravilha. Bom, pessoal, mais uma vez, todos estão vendo minha tela? Tá ok para vocês? Vamos lá? Sim, está aparecendo. Ótimo. Bom, mais uma vez, obrigado a todos aqui pela participação, né? Pelo convite, pela nossa participação e pelo horário para todos estar aqui nesse horário. E, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Reginaldo Sarraf. Sou Head de Serviços de Cibersegurança e Operações da First Tech. First Tech é uma empresa de quase 28 anos no mercado, muito focada na área de pagamentos digitais e cibersegurança. E como o próprio Rodrigo falou, falar de um tema que eu acho que é muito importante, né? E um desafio nosso, desde que nós trabalhamos em segurança, é cada vez mais cibersegurança ser um protagonista, estar cada vez mais, vir mais à luz, alinhado aos negócios dentro de uma corporação.
E quando nós falamos disso, vale a pena que a gente olhar um pouco o nosso contexto e os desafios atuais. Quando a gente fala como empresa, a gente tem sempre um grande desafio no nosso dia a dia, né, como empresa. A concorrência constante, transformação digital, né, que cada vez mais vem sendo acelerado, principalmente pós-pandemia, nosso mercado tem uma constante transformação, o próprio mercado consumidor vem se transformando constantemente. Lidar com as instabilidades de mercado, sejam financeiras, econômicas, políticas, a adaptabilidade que são exigidas hoje das estratégias da empresa com esses cenários, novos nichos de mercado que surgem constantemente, enfim, uma sobrevivência nesse meio que a gente sabe o quão é difícil. E somado a tudo isso, temos os desafios de segurança de cada vez mais se alinhar a tudo isso, saber falar a língua já do negócio, cada vez entender o negócio, se integrar ao negócio. Esse sempre foi um desafio, né? Quando a gente fala de segurança, fazer a gestão, entender os temas, os riscos que isso confere ao negócio num linguajar que ele seja possível compreender. Cada vez mais existe uma pressão de conformidade do mercado com frameworks, com normas, com regulamentos. A visibilidade dos riscos cada vez mais ser compartilhada com a autogestão. O risco de segurança não é um risco para a segurança, é um risco para o negócio. O compartilhamento do risco vai permitir à empresa fazer um melhor endereçamento da sua estratégia, dos riscos que ela quer assumir, a estratégia que ela quer seguir. Constante, novas tecnologias e tendências que surgem, né? É uma oportunidade, mas muitas vezes tem riscos acoplados a isso, um melhor alinhamento do uso disso. A dificuldade de ter times, de reter equipes, cada vez a gente sabe o quão difícil é hoje montar times, o gap de recursos cada vez maior, né? A necessidade de elevar a maturidade dos processos, os controles e a preocupação constante com os cyberataques. Então, essa balança e essa integração nos ajuda a dar um suporte maior ao crescimento da empresa. Complementando um pouco isso, e de certa forma, eu já antecipei um pouco esse slide, mas, de novo, quando a gente olha esse ecossistema da empresa, colaboradores, clientes, custos, concorrência, crises, sobrevivência, ligados a todo esse novo cenário do perfil, do público-alvo, dos modelos operacionais, das tendências de mercado, e meio a uma transformação digital que a empresa está tendo que seguir para sobreviver nesse mercado e dentro dos seus modelos estratégicos, e somado a tudo isso, quando a gente fala das novas tendências. Eu tenho inteligência artificial, que é um tema muito forte hoje no mercado, IoT, biometria, serviços digitais, os smartphones cada vez mais, nossos serviços estão ficando dentro desses equipamentos, o comércio eletrônico, os processos online, os meios de pagamento, o trabalho remoto, que acelerou muito pós-pandemia, mas trouxe também outros desafios desse modelo, nessa nova relação com as empresas e a própria UX. Isso é uma oportunidade, pode suportar um negócio e tem os desafios e os riscos. Isso precisa ser compartilhado e discutido muitas vezes num board, numa estratégia para suportar um negócio. Talvez o negócio queira assumir alguns riscos e a segurança vai ter o desafio de como endereçar isso e quais riscos estão dispostos a assumir. Essa balança só acontece quando isso está bem integrado. E olhando para tudo isso, a gente tem um mundo em constante transformação. A gente fala do VUCA, que era um termo cunhado nos anos 80, e após pandemia se trouxe um termo de BANI. Né? Se falava já muito do incerto, do complexo, do ambíguo. Hoje em dia tem questões do mundo incompreensível, do linear, ou seja, como é que eu caracterizo a realidade e o momento atual e os impactos nas pessoas e nos negócios, porque esse mundo em transformação nos impacta, nós sentimos isso todo dia, mas impacta os negócios, onde eu tenho mudanças constantemente, cada vez mais rápidas, a incerteza constante de mercado, de políticas, de governos, tecnologias, concorrências, ataques, cenários frágeis, necessitam cada vez de habilidades cada vez mais comportamentais para se lidar com isso, de soft skills, e a importância de estar conectado, estar olhando o tempo todo o que está acontecendo nesse mercado, usando questões de inteligência e segurança em negócios, estar conectado e olhando, tentando prever, muitas vezes, como o Bani diz, o incompreensível, o imprevisto. Isso é um desafio constante na nossa vida. E quando a gente olha para tudo isso, e pensando em segurança,
constantemente a gente cada vez vê mais questões de segurança sendo compartilhadas em diversos meios e canais. E constantemente nós vemos incidentes acontecendo nesse nosso cenário todo, nesse caldeirão todo que nós falamos. Incidentes, como alguns casos, pensei alguns casos de mercado, que surgem constantemente. Isso, mais do que notícia, quanto que isso reflete nas nossas preocupações, nas nossas estratégias, nos nossos medos, nos nossos anseios, no impacto que isso pode trazer para os nossos negócios, no impacto que pode acontecer com qualquer um. Então, quanto que isso nos preocupa. E dentro desse cenário, eu busquei trazer alguns cases que faz a nós, uns cases que são conhecidos. Eu trouxe baseado em informações públicas, mas porque nos permite fazer algumas reflexões desses casos que aconteceram, né? Quando nós, por exemplo, nós vamos pegar um caso que é muito conhecido, o caso da Renner, uma empresa de 18 bilhões, muito grande no mercado, de um incidente que aconteceu em 2021, onde levou à indisponibilidade do seu site, do sistema do seu e-commerce, dos seus sistemas de pagamentos, onde muitas lojas só recebiam em dinheiro durante um período. Óbvio, a empresa acionou seus protocolos e controles de segurança, teve que utilizar sistemas redundantes, buscar recuperação de backups e, emergencialmente, contratar empresas para dar apoio no processo de tratamento, de mitigação e de causa raiz. Um resgate inicial pedido de 1 bilhão, que o status aqui não foi pago. A princípio, não houve evidenciado vazamento de dados, mas teve um tempo de recuperação em 3 dias, que é um tempo para o cenário aparente de impacto muito curto, quando nós falamos isso. Apesar de não ter um valor exato do impacto financeiro, nos primeiros dias ela teve quase 2% de queda na bolsa. E óbvio que nesse trimestre dela ela teve um prejuízo financeiro, apesar de eu não conseguir identificar os números. De novo, por ser um ataque isso, mas não se tem vetor de ataque, qual foi a origem, por onde o ataque entrou. Porém, aqui traz uma visão muito do tempo de resposta. 3 dias foi um tempo curto para o cenário e para o impacto dela. Olhando o caso da JBS, esse é um outro caso diferente. De novo, também parou os sistemas, é a maior empresa processadora de carne do mundo, paralisou a operação em 3 países, América do Norte, Canadá e Austrália. Também fizeram todos os protocolos para tentar mitigar, usando sistemas redundantes, instalação de backups, envolveram o FBI e contrataram empresas também para apoiá-los no processo de tratamento e de investigação. Qual que é a diferença aqui? Eles pagaram o resgate, porém, houve uma negociação de 22 milhões de dólares reduzidos para 11. E qual foi um fator que motivou o pagamento? O medo do vazamento de dados. Segundo uma das notícias, um dos pontos que se falava, eles conseguiram recuperar quase todo o ambiente. Porém, tinha uma parte desse ambiente, principalmente de alguns bancos de dados, que era impossível recuperar. E o medo do vazamento de informações foi o fator motivador do pagamento. É certo ou errado? De novo, é uma visão de negócio alinhado com segurança para ver se o risco financeiro, a gente pode falar aqui das questões de alimentar um crime, de suportar um crime, mas existe a questão do negócio que tem que ser levada também numa análise desse tipo. O Grupo Fleury. O Grupo Fleury, uma empresa também de 8 bilhões no mercado, uma das maiores do setor, teve 2 incidentes dentro de um período de 2 anos. O primeiro incidente impactou seus principais sistemas, impactou suas operações dos laboratórios e teve perda de comunicação com os hospitais e laboratórios. Também fizeram os acionamentos para buscar mitigar e conter, tiveram que contratar emergencialmente várias empresas para apoiá-los na mitigação, na contenção e no tratamento e para a recuperação desses ambientes. Foi pedido um resgate de 5 milhões no primeiro caso. Não foi evidenciado se o vazamento ou não. Tempo de recuperação foi 7 dias aproximadamente, mas nesse caso eles tiveram um prejuízo de 8,5% no lucro líquido do segundo trimestre. E qual fato aqui importante? Esse 8,5% está referenciado pela perda financeira da parada e pelos custos não previstos de contratação de empresas para lidar com esse cenário de ataque. Então, tiveram que fazer demandas, tiveram uma despesa muito elevada para a recuperação desse ambiente também, além da perda com a parada do negócio durante 7 dias. No segundo caso, já é um pouco diferente. Houve também
a instabilidade dos sistemas, que foi agora no início desse mês, né? Mas nesse caso houve vazamento de dados. Houve disponibilidade também de acesso aos hospitais, a parte de exames e agendamentos. Foi feito os mesmos processos de buscar mitigar, acionar. Há uma informação complementar aqui. Eles acionaram sistemas redundantes. Esses sistemas redundantes não foi citado no primeiro caso do primeiro incidente. Faz crer que do primeiro para o segundo caso houve a criação de alguma estrutura redundante para suportar cenários de incidentes similares ao que eles tiveram 2 anos atrás, né? E também houve a recuperação manual do ambiente. Houve, como eu disse, houve vazamento de dados pessoais e sensíveis neste ataque e buscou-se fazer a monitoração na Dark Web em busca de vazamentos pós esse incidente. O tempo de recuperação foi de aproximadamente 7 dias e o vetor de ataque por onde entrou foi através de um dos servidores da medicina de diagnóstico. Agora, óbvio, não fica claro aqui se é um equipamento ligado à rede, como é que esse equipamento inicial foi infectado, que foi a partir dele que houve a distribuição do ataque para a empresa. Quando nós falamos da TIV Digital, que também teve 2 ataques num período muito curto, diferente do anterior, foi numa janela de 2 anos. Este caso aqui foi numa janela de 6 meses, entre o primeiro e o segundo ataque. Então, uma janela bastante curta. No primeiro caso, tiveram disponibilidade de sistemas, estabilidade de serviços. A TIV Digital, só para ela é uma empresa que é uma grande provedora de serviços de cloud na América Latina. Então, ela teve instabilidade no serviço de alguns clientes, ou seja, não houve indisponibilidade do ambiente total, houve indisponibilidade de parte do ambiente. Os sistemas foram recuperados, contratou-se algumas empresas para apoiar, e o tempo de recuperação foi 1 dia. Lógico, se crê, num dia, o ambiente afetado foi pequeno. Não houve um grande ambiente afetado neste primeiro caso. A princípio, a empresa divulgou que o ransomware que afetou o ambiente era um ransomware pouco conhecido no mercado, que isso conseguiu enganar os seus sistemas de segurança. Já o segundo caso, que é agora 30 de março, aqui a gente tem algumas peculiaridades. Primeiro, indisponibilidade geral do ambiente, parou todo o ambiente da empresa. Houve perda de acesso aos bancos de dados, aos sistemas de virtualização, todos os clientes ficaram parados. Qual que foi o segundo grande problema nesse aqui? Por ter perda de comunicação com seus bancos de dados, a empresa, numa análise inicial, ela não sabia que era um ataque, ela achava que era uma falha dos seus sistemas de hardware, dos seus sistemas FIM, não que era um incidente. Então, possivelmente se gastou um tempo maior na identificação disso para depois poder, de fato, tratar um incidente. Então, o desafio é restaurar todo esse ambiente de virtualização para poder ter acesso aos bancos de dados. Então, isso gerou um impacto muito maior, um tempo de tratamento muito maior entre detectar que não era um incidente de hardware junto aos fabricantes para depois conseguir entender que era um ataque. E mais, eu acho que é um dos poucos casos que eu vi onde o CEO veio a público, gravou um vídeo relativamente extenso, descrevendo todo o seu incidente e passando um status para todo mundo. Eu não lembro particularmente de ter visto. É uma peculiaridade e, ao mesmo tempo, é muito interessante que ele tenha visto ao público, tenha dado essa transparência de tudo que estava acontecendo na empresa. Apesar de não ter uma visão clara, a gente não achou um tempo claro de quanto foi tratado, pelo menos 7 dias após a ocorrida, ainda havia clientes relatando problemas de instabilidade no seu ambiente. Também não temos uma origem de como esse ataque se houve alguma relação com o primeiro caso, que às vezes quem foi o primeiro atacante manteve ainda algum acesso ao ambiente para seguir para o segundo, ou se são casos completamente isolados num período curto de tempo. Aí algumas reflexões que a gente pode fazer. Quando nós vamos para outro caso, é do BRB. O BRB também teve indisponibilidade do seu site, dos seus aplicativos e instabilidade em alguns dos seus sistemas. Pós-identificação, buscou-se a recuperação e pediu-se a investigação desse caso pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos do Distrito Federal. Pediu-se um resgate de 50 bitcoins, que na época dava um pouco mais de 5 milhões de reais. Não há registro do pagamento. Tempo de recuperação também não foi informado, mas foi em torno, pelo menos após 5 dias, ainda estava tendo instabilidade nesse ambiente. A grande curiosidade aqui
é um dos poucos que eu vi também que a gente que o pessoal conseguiu identificar os atores que fizeram o ataque. O N-Cyber, que é uma equipe de combate a crimes cibernéticos do Ministério Público do Distrito Federal, identificou dois homens. Um deles foi preso agora em janeiro, na Operação Black Hat, agora em janeiro de 23. E foram um dos atacantes nesse processo do BRB. E aqui eu trago um caso, é um pouco diferente dos demais, que é o caso da Samsung. Por que ele é diferente? Porque ele envolve um outro conceito que a gente vem discutindo muito, que é a inteligência artificial, o chat GPT. Por que nesse caso? A Samsung autorizou seus funcionários o uso do chat GPT como uma ferramenta de otimização dos seus serviços nos departamentos. Só que o que aconteceu? Houve 3 incidentes onde os funcionários, ao forem em setores diferentes, foram trabalhar, alimentaram o chat GPT com informações confidenciais às suas áreas. Logo, alimentou o banco de dados, o chat GPT, com informações que eram confidenciais à Samsung. A própria chat GPT, quando você entra, ele pede muito esse cuidado de não entrar com dados pessoais. Isso é uma reflexão quando a gente olha para os nossos funcionários, o quanto que eles estão conscientes do cuidado no uso de uma ferramenta desse tipo, que é algo muito novo ainda no mercado. No caso da Samsung, ela bloqueou o chat GPT e falou que e anunciou que vai estar criando uma ferramenta de inteligência artificial dela para uso interno da empresa. E quando a gente fala em inteligência artificial, eu peguei 2 cases aqui muito recentes, não tem a ver com grandes empresas, mas reflete um cenário e um risco para o mercado também. São casos onde foram feitos golpes usando IAs para atacar pessoas no sentido de transferência financeira. Num caso dele, aqui em São Paulo, são bem próximos, um aqui em São Paulo, em São José, e outro na China, nesses 2 casos, né? No primeiro, usou-se uma IA para, pegando um sample de voz, que a pessoa tinha alguns vídeos gravados na internet, criou-se uma voz similar à da pessoa pedindo empréstimo para familiares. Por ser uma voz numa ferramenta de comunicação, a pessoa acreditou e fez a transferência. É um pouco diferente, é uma evolução dos modelos que a gente vê muita gente fazendo. O segundo caso na China, e de novo, é um termo que o pessoal tem falado muito agora, deepfake, é um pouco além. O deepfake te permite editar um vídeo colocando a voz e o rosto da pessoa num vídeo e passa esse vídeo para um conhecido também pedindo, ou transmite esse vídeo pedindo aqui um empréstimo. No caso aqui era um empréstimo pequeno, de algo em torno de 3 milhões de reais, para um processo licitatório. A vítima também fez. Isso nos leva a muita reflexão de outros campos de ataques que a gente vai começar a ver que lá fora está crescendo muito, que é o próprio deepfake. Porque as ferramentas de inteligência artificial têm facilitado muito a vida de edição de vídeos e imagens. Tem sites que fazem isso para você. Coisa que no passado, você precisava de pessoas especializadas para fazer esse tipo de tratamento. Essa foto do Papa aqui todo mundo viu, né? Quantas coisas... E todo mundo achava que era verdadeira no primeiro momento, né? E não. Aqui é um exemplo de uma foto, óbvio, você usa uma ferramenta de vídeo, imagem, que tem algumas no mercado, é muito mais simples. O segundo caso, pegaram um vídeo de um filme, né, que é o Sonho da Liberdade, Sonho de Liberdade, pegaram o rosto Morgan Freeman e transformaram no Barack Obama. Então, aqui são exemplos de cases que estão muito acontecendo lá fora, onde essas ferramentas vêm facilitando, e os golpes e os cyberataques usando inteligência artificial também estão se aperfeiçoando nesse cenário. Agora, quando a gente olha todos esses cases, tudo isso, o que a gente tem visto de tendências no mercado, né? Se a gente pegar um pouco das próprias tendências que têm sido publicadas, a gente vê que as aplicações web, APIs, dispararam em 137% em ataques direcionados a isso. O Brasil é um dos principais países com vazamento de dados. Os ataques crescem 38%. Incidentes cibernéticos têm entre as principais ameaças dos negócios. O Brasil é o 4º maior alvo em ransomware no mundo. E, obviamente, o setor de saúde é um dos que também é um dos principais fontes para ataques. Então, se a gente olha essa estatística aqui da América Latina, a gente vê que o Brasil responde por 1/3 de todos os ataques cibernéticos no último ano na América Latina, com um crescimento de 16%. E a tendência, óbvio, isso é aumentar. Quando a gente olhar possivelmente 2023, esses números vão estar um pouco diferentes.
E quais são os fatores motivadores para tudo isso? Óbvio, financeiro, né? Antigamente se falava de ideologias, várias coisas, mas, obviamente, os golpes hoje são financeiros. Se a gente olhar aqui, 74% nessa pesquisa aqui da Fortinet são financeiros. E é óbvio, o crime segue por esse caminho natural. Ou é espionagem, ou é financeiro, ou pode ter até um interesse em tirar, em uma disrupção, uma parada da empresa, mas, em sua grande parte, é financeiro, né? E quando a gente olha os fatores que contribuíram para o acidente, se eu pegar os 4 principais aqui, manuais de resposta a incidentes inadequados, falta de visibilidade, registro, ou seja, logs, correlacionamento de eventos, soluções que nos fazem ajudar a ter mais preditividade ou proatividade na detecção de problemas. Eu tenho maior visibilidade do meu ambiente, eu posso monitorar e posso conseguir identificar comportamentos suspeitos. Procedimentos de resposta inadequados, mesma coisa. Pode ser que eu não esteja treinando as pessoas adequadamente a trabalhar em momentos de resposta a incidentes. Gerenciamento de pets, falta de pets no ambiente. Infelizmente, isso é muito, muito sério, muito mais comum do que a gente gostaria quando a gente encontra a falta de pets nos ambientes, que é um grande terreno extremamente fértil para exploração. E quando a gente olha para tudo isso, a gente olha para uma pesquisa aqui, feita com 16 países, inclusive o Brasil, com a visão dos CISOs, se as empresas correm risco significativo de cyberataques nos próximos meses. A média global, por essa pesquisa, fica quase em 68%. Ou seja, por mais que a gente trabalhe, a gente tem uma preocupação constante. Óbvio que aqui a gente tem que botar na balança o quanto que cada um enxerga dos riscos e da maturidade da sua empresa. Mas quando a gente olha uma pesquisa como essa, é um número muito relevante. E a preocupação, e reflete a preocupação de todos com um ataque, principalmente quando a gente mostra os cases anteriores. E se a gente comparar esse mesmo número com a visão do board, se vocês olharem, a gente vê que tem em muitos países tem uma diferença grande entre a visão do CISO e a visão do board. Por que essa diferença? Tem 2 caminhos. Ou o CISO não consegue levar para o board o quanto está se fazendo para reduzir os riscos ao negócio, não está sendo... Ou ele não tem a visão também do negócio, porque o CISO às vezes pode estar olhando um cenário menor e o board às vezes olha uma visão de negócio de uma forma muito mais ampla. Então, aqui existe uma desconexão, uma falta de alinhamento maior para que esses números entre o CISO e o board sejam mais compatíveis. Então, falta aqui um desalinhamento, falta uma comunicação, uma visão maior de negócio, ou uma visão de como o CISO, que está mais perto dos riscos, segurança, em teoria é o que está mais próximo, está compartilhando esses riscos. E aqui a gente vê uma tendência, trazendo até uma pesquisa do Gartner, a gente vê uma tendência muito forte no mercado, cada vez discutindo. Óbvio, o board tem uma grande preocupação com a segurança cibernética, uma das maiores fontes de risco para o negócio hoje. Por outro lado, se fala cada vez mais da segurança ter uma cadeira no comitê de administração das empresas, cada vez mais estar com uma cadeira, estar sentado no comitê, ajudando a discutir a estratégia do negócio, a estratégia e ajudando a direcionar a estratégia do negócio, os riscos e os direcionamentos de investimentos para que suporte melhor a estratégia, os serviços, de uma forma mais protegida, mais direcionada, em direcionar os recursos e os esforços. Então, a gente se fala que hoje é menos de 10%, realmente, pensar em alguém de segurança dentro de uma cadeira hoje, de um conselho, ainda é uma coisa muito nova que vem se falando, mas a gente vê algumas empresas se mexendo já nesse cenário, já que o risco é muito grande, porém, a previsão é que até 2025 isso aumente significativamente, pelo menos para 40%. Ok. Quando falamos tudo isso, e a empresa fala, legal, bacana, preciso estar alinhado, preciso falar com segurança, preciso compartilhar meus riscos. Tá, mas como estou? Por onde eu começo? Se a gente olhar aqui, a gente vê muito no mercado se falando de normas e frameworks, mais o 27001, uma 27701, falando de LGPD, NIST, CIS. Mas qual que é a importância disso? E aqui eu gosto muito, particularmente, de usar sempre, quando não se tem a ISO 27001. Você fazer um gap analysis, você tirar uma fotografia da sua empresa, saber
seja mais 27001, uma 27701 que está muito ligado à privacidade de dados, e é um complemento da 27001, ou próprio aderente, uma norma de privacidade, mas quando eu faço essa fotografia da empresa, através de empresas de consultoria, como a própria First, por exemplo, você tem uma visibilidade da sua empresa. Como estão meus controles frente ao ISO 27001? Por que eu gosto da 27001 particularmente? Porque ela te dá uma visão não só de controle de segurança, mas te dá uma visão do RH, do jurídico, dos seus contratos, dos seus parceiros. Então, você tem uma visão mais ampla dos controles da sua gestão de segurança, do seu sistema de gestão de segurança dentro de uma empresa. E quando eu tiro um gap, tiro uma foto da empresa, o quão aderente eu estou a esses controles, a essas boas práticas de mercado. A partir daí, com esse nível de aderência, eu sei quais são meus riscos. Sabendo quais são meus riscos, me permite montar um plano estratégico que me permite direcionar recursos e investimentos de uma maneira mais assertiva e, muitas vezes, tendo ou não recall, muitas vezes até com parceiros estratégicos na condução e execução desses trabalhos, permitindo fazer uma maior governança disso, elevando a maturidade e a resiliência e suporte ao negócio, muitas vezes como aquelas empresas. Por exemplo, todo mundo acha que aquelas empresas não tinham áreas de segurança? Com certeza tinham. E o tempo que elas demoraram para recuperar, independente da maturidade, se elas não tivessem, seria maior ou seria menor do que está lá? Com certeza seria muito maior. Então, quando eu tenho esse gap e busco ter o direcionamento adequado de investimentos e recursos, eu consigo elevar minha maturidade e minha resiliência. Porque eu posso ter dinheiro, mas se eu não tiver uma visão desse tipo, possivelmente posso fazer investimentos errados ou ruins e não vou estar resolvendo minhas principais dores, de novo, olhando tudo isso alinhado ao negócio, a estratégia do negócio. Beleza, a gente fala disso tudo, mas eu falo, bom, beleza, e recurso para fazer tudo isso? Temos recursos? Esse tem sido um grande desafio do mercado. Quando a gente olha o IC Square, que é uma empresa muito conhecida no mercado, que olha sem fins lucrativos, focado na área de cibersegurança, nessa pesquisa, a gente olha qual também é o gap. Quando a gente olha em termos de Brasil, 312 mil pessoas na fotografia de 2012, se a gente olhar aqui, trabalhando em cibersegurança, eu tenho 680, eu tenho um buraco de quase metade. Dos que estão empregados, tem outro tanto, tem 50% a mais que eu preciso repor. Né? E quando eu olho tudo isso, como é que a gente forma esse pessoal? Você não forma a gente do dia para a noite. Esse é um desafio. Então, quando eu olho todos esses desafios, alinhamento, estratégia, eu preciso executar, eu tenho gente para fazer tudo isso? Eu vou conseguir montar um time? Então, a questão é o como fazer. Se eu quiser montar um time dentro de casa, qual vai ser meu desafio? Eu vou precisar capacitar esse pessoal, vou precisar contratar gente que conheça, vou ter que fazer a retenção, capacitação. Esse time tem que olhar muito o mercado acontecendo. A gente sabe que os times olham muito a visão negócio no dia a dia da empresa, né? Então é muito difícil, além do que compor um time desse, achar profissionais no mercado, e a gente fala muito de soft skills lá em cima, como conhecimento técnico, isso é muito difícil. Por outro lado, quando você tem parceiros estratégicos, a First e outras empresas que existem no mercado, você busca o quê? Equipes experientes, multidisciplinares. Por quê? Eu lido com diversos cenários constantemente. Você lida com cenários de diversos clientes, diversos cenários de crise, de experiências. Então, você tem times muito mais capacitados com diversos cenários que acontecem em diversos clientes constantemente. Isso, para passagem do conhecimento, para olhar seu ambiente, faz total diferença. Lidar com diversos cenários. E, muitas vezes, podendo ser um advisor, porque não é um ou outro. Muitas vezes pode ser os dois. Eu posso pegar uma equipe de insegurança e foca no estratégico, ligado ao board, ligado nas decisões estratégicas, e você vai ter um parceiro te ajudando na condução do dia a dia das partes operacionais, te entregando os resultados e muitas vezes até como um advisor, buscando orientá-lo, ajudá-lo na definição de estratégias ou nos melhores caminhos a seguirem. Então, acaba sendo uma balança, porque montar time de dentro de casa, a gente sabe esses gaps todos, o quão é desafiador. E parceiro, nesses casos, muitas vezes pode ajudá-lo a queimar etapas e você focar no seu negócio. Porque senão e a gente vê muitos gestores ficam afogados em problemas e não conseguem olhar o estratégico. Quando a gente olha de perspectivas, pessoal, para 2023, olhando um pouco aqui nessa visão aqui do IDC, óbvio, a prioridade número 1 para todos os executivos no Brasil está ligado a incidência de segurança. Na América Latina é um pouco menor, mas no Brasil é o número 1.
A exposição exponencialmente cada vez maior de sistemas e informações em ambiente off-premises é uma tendência e vai continuar aumentando constantemente. E aquilo que eu comentei anterior, para 62% das empresas se preocupam com a falta de pessoas capacitadas em segurança, né? E, ao mesmo tempo, quando olhamos para o crescimento, a América Latina vai ser o segundo maior em termos de crescimento para a cibersegurança. Desculpe, perdendo apenas para a China. Ao mesmo tempo, os gastos com soluções de segurança para o Brasil vão ser 1,38 bilhão em 2023, 13% maior, e a cibersegurança, devido a toda essa preocupação, cada vez mais ela começa a ocupar mais espaço nos orçamentos de TI e negócios. E aqui eu trago aqui um tema aqui que eu vi, quando eu vi isso, faz a gente pensar um pouco, e quando a gente pensa até no caso da JBS lá em cima. Porcentagem de CISOs por setores que, se forem afetados por ransomware nos próximos 12 meses, há uma grande chance da organização pensar ou pagar um resgate. Óbvio, quando a gente fala isso, a gente sabe que isso não é para todo o cenário. Primeiro, tem que entender qual a capacidade de recuperação, de resiliência, quanto tempo a empresa vai ficar parada, e quanto isso vai custar para ela, e o quanto ela acredita que seu ambiente tem condições de ser recuperado pelo seu time interno. Vão ser reflexões que a empresa vai ter que fazer na hora de um incidente, e se realmente for um incidente de alto impacto. Pode ser que esses números variem um pouco, mais ou menos. Eu vi uma outra pesquisa que falava em 34% no Brasil, mas, de todo jeito, isso faz a gente pensar quando a gente olha para tudo isso. Então, se a segurança estiver cada vez mais alinhada ao negócio, essas visões de riscos vão ser mais claras, que vão permitir com que você direcione melhor, como eu falei lá atrás, os investimentos, para que a necessidade, ou se chegar a pensar num resgate, seja cada vez menor e que o board cada vez mais confie na sua área, que saiba que tem capacidade de recuperação, ou se tem sistemas redundantes, ou datas melhores práticas, para que esse cenário realmente não se materialize. Eu acho que essa é a grande reflexão quando a gente vê isso. E quando a gente olha para o futuro, falamos lá que 2023 vai ter investimento, um ano, mas daqui 2. E quando a gente olha esse gráfico aqui do World Economic Forum sobre os riscos globais, a gente olha aqui daqui 2 ou daqui 10 anos, olha onde vai estar os riscos de cibersegurança. No mesmo lugar. É a 8ª maior preocupação global de risco. Ou seja, temos ainda muita preocupação e trabalho pela frente, muitos cabelos brancos para a gente ganhar nesse período, né? E quando a gente olha para toda essa reflexão, né, a gente fala, segurança, qual o tamanho disso tudo? Eu trouxe esse gráfico aqui só para a gente lembrar qual que é o tamanho da área de segurança, muitas vezes, e o quanto a gente precisa de apoio e da visão da área de negócio. Quando a gente olha para tudo isso, quantos temas de segurança a gente tem que pensar no nosso dia a dia para lidar? Quantos domínios de segurança a empresa tem que pensar para lidar com segurança, para apoio ao negócio, e que o board consiga nos enxergar cada vez mais nas tomadas de decisão para que a gente possa dar suporte à empresa para que ela continue crescendo e sobrevivendo num mercado tão frágil, tão bunny, tão incompreensível no nosso dia a dia, né? É isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês, um pouco do que eu queria trazer, um pouco das informações aqui para vocês. Obrigado. Muito bom, Reginaldo. Obrigado aí pelo conteúdo. Em alguns momentos fiquei um pouquinho assustado com várias coisas que eu fui, né, deepfake ali, foi impressionante. Queria abrir aqui para já, né, o Assar, o Cato comentarem um pouquinho aí tudo que você trouxe, os cases, tendências, e realmente está claro para todo mundo aqui que o cenário é desafiador e tem muito trabalho. Sei, Cato, Sá, querem comentar um pouquinho? Vou perguntar alguma coisa para o Reginaldo. Eu posso falar, se você me permitir? Quer começar, Sá? Manda bala. Bom, primeiro, Reginaldo, excelente apresentação, hein? Cara, fazia tempo que eu não via uma mais executiva dando um panorama tão boa. Cara, adorei. Eu ia pedir para você compartilhar esse material. Tá? A segunda é uma coisa que eu discuti isso ontem, inclusive, tá? É uma pergunta. É uma jornada, né? Você mostrou ali aquele grafo ali cheio de tamanho da área, acho que é difícil uma empresa, tá com aquele guarda-chuva completo.
mas é uma jornada, né? Você viu ali, por exemplo, no meu caso, que eu vi lá no seu gráfico, na healthcare, tem 50% das empresas nem CISO tem, né? Exato. O porquê que você... assim, e é uma das grandes preocupações, todo conselho, é pauta de todos os conselhos, tá? Isso aí. Mas por que ainda é difícil da gente, na sua opinião, né? Eu tenho uma visão, mas por que, na sua opinião, é tão difícil a gente levar a maturidade na velocidade que é necessário? Principalmente no Brasil, tá? Porque aqui somos alvos de ataque, somos alvos porque a gente deve ter nossos atacantes têm uma engenharia social bem afiada, além de tudo, né? Mas acho que a gente está muito imaturo para o tamanho do problema, para o tamanho do investimento que recebemos e até a gente está bem backed ali pelo conselho, pelos grandes executivos, eles querem que a gente coloque, mas não evoluímos, né, da forma que acontece, né, correta. Você viu aí Fleury, 2 ataques em 2 anos, a tive uma empresa parceira que estava lá, sofreu muito mais de 7 dias ali na Tive. Imagino que sim. Então você vê que mesmo as grandes empresas estão patinando, né? Por que você acha que depois de todo esse problema que a gente teve pós-pandemia, que acentuou esse problema, ainda não chegamos numa maturidade adequada, assim, não perdemos o charme para os atacantes, porque eles ainda somos um grande alvo? Cara, essa é uma pergunta que a gente trabalha com segurança há bastante tempo, né? E que eu falo, né? A gente já passou dos dois lados, né? A gente sempre faz, né? Mas eu acho que existe 2 grandes fatores, né? Eu estava vendo um outro gráfico que eu nem botei na apresentação, que era um de maturidade que o MIT publicou outro dia, da maturidade dos países, né? Então, até nesse gráfico, se a gente olhar no ranking das top 20 países, a gente é o 18º em maturidade como país em cybersecurity, né? Então, até não botei esse gráfico, nem está nessa apresentação, mas como país já é preocupante, né? A gente não tem infraestruturas, a gente não tem cultura de cibersegurança, né? Hoje, quando eu falei ali de sobrevivência, é muito isso quando eu olho, ou seja, as empresas estão mais, óbvio, tem um lado que está mais preocupada com a sobrevivência, às vezes, do negócio, né? Por si só é um desafio, né? Sobrevivência do negócio, do cenário econômico do país, das questões, que isso por si só traz diversos desafios. E eu vejo que existe um lado regulamentador, né? Tem muitas empresas, eu já trabalhei em uma que não tinha, então como é que você justifica, se a empresa não tiver maturidade, como é que ela justifica que ela vai querer investir em segurança? Se não tiver a mentalidade, alguém com a mentalidade no board querendo investir em segurança, né? Então, existe o lado da sobrevivência, existe o lado da maturidade do board enxergar essa importância, existe o lado regulamentado. Então, por exemplo, os bancos não investem em segurança só porque eles querem. Existe um lado financeiro e é um mercado altamente regulado. Então, existe um lado aí que força ele a investir. Então, a gente vê outros, como a própria LGPD, que é uma norma mais recente, que para muitas empresas que não têm nenhuma regulamentação, nenhuma exigência, é um caminho que está se forçando muito a começar a se olhar para esse tipo de cenário e se preparar melhor para tudo isso. Cada vez mais você vê as empresas cada vez mais exigindo também a avaliação de fornecedores, que é um outro foco de ataque. Então, eu vejo de forma geral que existe um grande desafio da sobrevivência da empresa e da maturidade do board, principalmente, muitas vezes, na preocupação em olhar de segurança. A gente vê que hoje isso talvez esteja se discutindo muito mais, mas ainda acho que a gente ainda está longe de tem muito para caminhar nesse sentido, Cato. E ótimo, obrigado, tá? E se o seu gap ali, no seu gap não, né? O que você colocou aqui, que a gente tem de gap de profissional, 300 mil, né? Só um pouquinho. Se a gente tem um gap desse tamanho, qual que é a sua recomendação? Eu não consigo contratar. Estou tentando ter vagas abertas com informação há um bom tempo. É difícil contratar e o turnover é alto também. Exato. Para onde você olharia, assim, formação, pensar em movimentações internas com treinamento, parceiros, qual que é a sua recomendação? Eu acho que passa por um pouco delas, tá? Porque, primeiro,
montar um time interno, realmente é o que você falou, contratar é muito difícil, é muito inflacionado, o mercado está inflacionado, então e mais do que isso, achar profissionais bons. O que é o bom? O bom é o conhecimento técnico e é o soft skills, porque só o conhecimento técnico num profissional, somente quando olha segurança, que é uma área multifacetada, então você tem que olhar diversos parâmetros o tempo todo, principalmente quando você é uma empresa, você tem que pensar 360, né? E não só a parte técnica. Como é que você acha profissionais para isso? Então, um caminho é a capacitação, investimento em profissionais, muitas vezes internos, que já estão na cultura da empresa, já tem a cultura da empresa enraizada, não é uma pessoa que vai sair fácil da empresa, ela já vive a cultura, ela gosta do ambiente, porque você busca criar um ambiente para isso, e investir. Só que você não forma profissionais de segurança do dia para a noite, né? Para tomada de decisão, eu treino ele num firewall, eu treino ele numa solução de segurança, mas um profissional de segurança que consiga olhar o todo, olhe para tudo, isso eu não acho do dia para a noite. Você não forma isso, você precisa de um tempo. Somado a tudo isso, um bom caminho é você ter parceiros. Por quê? O parceiro, ele é obrigado, ele tem o mesmo desafio, mas ele busca fazer esse desenvolvimento interno constante e ele monta times que atuam para diversas empresas. Então, você cria times muito mais experientes e com visões muito mais multidisciplinares para lidar com cenários. E aí te permite com que a sua equipe, ligada ao parceiro muitas vezes, possa focar no negócio e nos temas, olhando mais de cima, e a parte operacional, a parte dos principais, o parceiro pode te apoiar. E mais, você tendo parceiros bem capacitados, eles podem também servir como um advisor para você, para te suportar em questões de segurança, para que você, como empresa, possa tomar uma decisão de segurança com um maior nível de conhecimento, até por esse compartilhamento de informações. Boa. Valeu, Reginaldo. Imagina. Samantha, acho que você levantou a mão. Vai lá, Sá. Eu tenho uma dúvida, mas na verdade eu mais gostaria de ouvir a sua opinião. Pelo que eu vi assim também nessa apresentação, a gente tem um gap que sempre vai existir, que é a questão do fator humano, né? Por Exato. mais que você treine o funcionário, o colaborador, ou mesmo que você seja um perito experiente na área, ainda assim você vai estar sujeito ali a alguma técnica mirabolante relacionada a isso. Isso não quer dizer que o controle de segurança não exista. Então, assim, você pode implementar todos os controles de segurança e ainda assim você está suscetível a um incidente por conta de uma fragilidade decorrente ou de um treinamento não bem realizado, ou desatualizado, ou porque aconteceu mesmo. E aí, como que fica a postura da empresa diante dessa situação, assim, sabe? O que pensar? As autoridades, elas têm o entendimento de que é um incidente, e eu tenho uma leitura que não, assim, sabe? O fator humano, todo mundo está sujeito, não importa se é o melhor ou o pior controle, tipo, foge a completa razoabilidade. Então, é só para te ouvir, sabe? A gente considera isso como um incidente de segurança, não considera há uma culpa da empresa, não há. Como que você faz essa leitura? Bom, primeiro que ataques cibernéticos você pode investir à vontade. Risco a gente sempre tem. A gente nunca vai matar o risco. A questão é você ter visibilidade dos seus riscos, né? Então, primeiro, a empresa, por isso que eu falo muito da segurança com o negócio, assim, os riscos não é do CISO. O CISO não resolve isso sozinho. Existe esse erro em muitas empresas. Acreditar que a área de segurança vai resolver tudo, que ele é o centro. Não. A empresa toda trabalha com segurança. O CISO talvez seja o grande gestor disso tudo, mas ele não resolve. Ele precisa compartilhar esse risco com a gestão para que você possa escolher as decisões certas e fazer investimentos. A conscientização dos profissionais é aquilo, profissional, nenhuma pessoa é treinada para lidar com segurança na sua vida. Ela não teve aula de segurança na faculdade, ela não teve, talvez tenha que ter, na infância, na faculdade, em lugar nenhum. Você não tem essa preparação, né? E o ser humano, por si só, ele tem uma tendência a uma zona de conforto, a uma praticidade, a não fricção. Então, você no celular, nos seus aplicativos, você quer ter a facilidade do uso. Como é que você faz segurança com facilidade, muitas vezes? Isso, por si só, já é
Um desafio, você não anda com o vidro aberto do seu carro na rua ou deixou de usar cinto de segurança. Você cortou uma certa facilidade, um certo conforto e uma facilidade para ter um maior nível de segurança. Então, as pessoas, quando usam um celular, por exemplo, elas querem ter facilidade, querem ter acessibilidade. Então, conscientizar as pessoas do uso adequado da tecnologia, do uso adequado e prepará-la para cenários de fraudes, de exploração, é um desafio constante da empresa. E com tudo isso, mesmo que a empresa faça o melhor treinamento, podem surgir novos modelos, que nem esse do deepfake que eu falei, que é difícil por si só, ou outros cenários de fraudes que você pode assim mesmo cair e levar um componente de risco para a empresa. Então, o incidente pode acontecer. O importante é, se eu tenho meus controles, se eu invisto em segurança, se eu sei meus riscos, eu vou criar controles tais na empresa que eu dificulto um ataque. Então, o atacante, ele vai buscar atacar primeiro os caminhos mais fáceis. Se a sua empresa, é que nem banco, eu não ataco um banco normalmente direto. Por quê? Porque é muito mais difícil. Eu vou atacar outros meios, que me exigem menos energia e eu consigo resultados mais eficientes. Então, se eu tenho uma segurança melhor, eu dificulto, mas eu não impeço. E se eu sofrer um ataque, e desde que essa visão, esse compartilhamento de riscos e ações estiverem muito alinhadas com a gestão, você vai ter, possivelmente, uma eficiência maior na recuperação do seu ambiente, porque o impacto vai acontecer. Porém, se eu tiver times preparados, eu tiver uma estrutura mais preparada, eu consigo recuperar mais rápido. Quando a gente pega o caso da Renner, 3 dias, perto do cenário de ataque, a gente lembra na época, publicaram vídeos de apoio, aquela coisa toda, aquela comoção, 3 dias é um prazo muito curto. É óbvio, existe um impacto, eu acho que, sei lá, quanto que as aulas de vendem por dia, algo em torno, alguém falou algo em torno de 100 milhões, não sei se é verdade ou não, mas que seja um número muito elevado. 3 dias, em um tempo de resposta, é um prazo curto. Então, não consegui evitar. Devia ter investimento em segurança? Com certeza tem. Em 3 dias eu trazer esse ambiente de volta, por si só, é resultado do trabalho que vem sendo feito. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Reginaldo, você sabe se alguma dessas foram notificadas? Foram notificadas, provavelmente todas, mas será algum tipo delas sofreu algum tipo de multa da NPD? Não, acho que não. Tá? Eu vi até um caso recente que teve, eu vi um que até que fez o SP, foi o SP Trans que teve um vazamento, acho que também no comissionário, eu lembro até que eu recebi comunicado por causa do bilhete único, e eles foram comunicar ao NPD, a NPD, tudo, mas eu não vi nenhum deles que foi multado pela NPD. Isso, por sinal, é um bom ponto, porque a NPD, a gente vê ela ganhando força, não vi ainda multas diretas, pesadas da NPD, a gente sabe de casos que estão sob investigação, né? Mas eu acho que ela ainda não teve tantas questões. Eu vi gente usando o LGPD, o próprio Ministério Público, acho que de BH, usava bastante para multar algumas empresas, mas ainda eu acho que esse ainda é um processo que ainda está começando a ganhar mais corpo no mercado. A gente viu que houve a regulamentação e houve a dosimetria sobre formas de punir, né, de formas de multa, porque era uma grande discussão, né, entre uma empresa de pequeno porte e uma grande porte, como é que é essa dosimetria de multa, mas multas claras eu ainda não vi. Talvez seja um caminho que eles queiram fazer, como a gente viu lá fora com acho que na Inglaterra, no órgão inglês, esqueci, acho que é ICO que chama, se eu não me engano, que eles começaram a fazer multas muito pesadas em empresas grandes inicialmente, talvez para mostrar a força quando a GDPR entrou lá fora. Não sei se vai ser a prática aqui no Brasil, é difícil a gente dizer. Por outro lado, o ICO, ele é um órgão muito mais antigo em inglês e tem um corpo muito maior e uma capacidade de atuação muito maior do que a NPD, que é muito mais nova, é muito recente aqui no Brasil, né? E há pouco tempo se transformou na autarquia, então eu acho que ainda está começando e ganhando corpo para esse cenário de multa se tornar uma coisa muito mais funcional. Beleza, deixa eu puxar aqui do meu lado aqui, Reginaldo, a parte de experiência do cliente, né, que acho que você até Legal. comentou com certeza não em função do ponto que a Sá trouxe,
Mas também aproveitando para falar, né, que até o case da Samsung, né, de ChatGPT, a gente, aqui na Recarga HP agora, a gente está com uma frente forte de orientação do time, das pessoas sobre o uso de AI, né, porque virou uma panaceia, todo mundo quer usar, tem pressão, às vezes, de liderança, vamos lá, produtividade, etc., a gente está orientando porque tem riscos razoáveis envolvidos, né, e a gente tem aqui na área uma área de CyberSec, não é um nível CISO, é um nível diretoria, né, que já é um grande avanço, mas também tem os seus desafios no dia a dia de mover a cultura e tudo mais. Agora, a parte de experiência do cliente é exatamente esse detalhe da fricção e da segurança da experiência, né? Porque uma experiência boa, no final, é uma experiência segura também. A gente precisa também aculturar o cliente sobre isso, né? Porque o cliente é um cara ali muito inquieto. A gente, no final de abril, fizemos uns testes novos aí de fluxos de prevenção à fraude e tudo mais para reforçar a segurança. Teve um fluxo que ele endureceu um pouco, eu tive um aumento de contato no atendimento, por exemplo, meu grau de satisfação caiu 10%. Porque ficou mais difícil, a gente também, na hora, tentando acertar, também errou um pouco a mão em algum detalhe, corrigiu, mas tipo, agora em maio a gente conseguiu sanar e seguir em frente. Mas vai ter esses altos e baixos, né, de mexer com a experiência, e me preocupa muito o cenário que você trouxe, né, você comentou muito bem, né, de sobrevivência das empresas. A gente está num ano de sobrevivência muito forte, né, ou seja, já estão voltando para o jogo normal, aqui entregar resultado e tudo mais. E aí me preocupa as companhias nessa de, puxa, né, entre sobreviver e cybersec é um gasto, eu vou correr mais riscos, né, para tentar buscar sobrevivência se posso morrer nessa tentativa. Mas eu queria escutar, assim, o que você está vendo, né, de possíveis caminhos tem nesse de a gente conseguir acomodar a experiência, ou seja, ela não ficar nem tão difícil e também nem tão frágil, né? Assim, como é que tecnologias tem, o que boas práticas a gente pode trabalhar em experiência do cliente nesse sentido? Uma boa pergunta essa. Eu acho o seguinte, um delas é a própria transparência em si, né? Porque o que acontece muitas vezes, a gente vê isso até com a comunicação, até dentro das empresas a gente vê muito isso, né? Por que eu adoto determinados controles de segurança numa empresa? Por que diacho eu troco... Vou pegar um exemplo bobo. Por que eu diacho troco senha a cada 30 dias? Por que você está me atrapalhando pedindo senha? Eu tenho que trocar senha, eu fico tendo que pensar em senhas, porque isso não me deixa colocar uma senha simples, tem que botar uma senha complexa. Porque não quero trocar senha. Assim, a comunicação. É o treinamento, é a comunicação, é a visibilidade. Por que diacho eu estou tomando essa decisão? O que eu estou agregando de valor quando eu estou tomando essa decisão para você? O que eu estou beneficiando com essa decisão? Ou estou prevenindo e muitas vezes em prol da sua proteção? Eu acho que essa visibilidade, porque é de fato essa balança entre segurança e não gerar fricção ou diminuir essa fricção ao máximo, é importante, porque quanto mais dificuldade, a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Eu sou de um tempo que, até quando ele era seguro, a gente falava não para tudo, né? Segurança era sempre a área do não, né? E a gente, com o tempo, teve que mudar. Então, e o ser humano é o seguinte, se você dizer que não pode, se ele não entender o motivo, ele vai buscar formas de burlar. A gente vê isso na empresa, se implementa uma política de segurança. Se ele não entender aquilo, ele vai buscar uma forma de burlar porque ele quer, às vezes até para a própria atividade dele, mas ele não está entendendo por que ele tem aquela dificuldade. Então, a comunicação, a transparência porque daquela ação, o benefício, é importante trazer ele para o seu lado. A partir do momento que a pessoa entende o porquê que você está fazendo aquilo, ela pode gerar menos atrito com você, ela vai buscar entender ou propor até, por exemplo, você fez lá e implantou uma melhoria. Pode ser que, num primeiro momento, se a pessoa tiver uma boa comunicação, ela vai poder ser um instrumento, um agente para te comunicar. Falou, cara, nesse modelo que você está implantando, nesse MVP, nesse desenho inicial, principalmente se for dentro de uma experiência inicial, de uma solução, ela vai poder alimentar você, isso aqui não está legal, talvez a gente possa buscar outras maneiras de fazer. Fazer um balão de ensaio, entendimento, para que você reduza essa fricção. Mas não tem um caminho fácil para isso mesmo. Não, realmente é bem complexo aí, acho que tem esse aspecto de educação do cliente, de comunicação transparente, né? Acho que das pessoas entenderem que todo mundo é responsável pela segurança, não é só a empresa. Acho que isso é uma jornada bem longa ainda, que eu vejo que o caminho vai ser duro. A gente ainda vai ter aí problemas e desafios bem grandes pela frente, mas que o caminho é esse, a gente jogar junto com o cliente, acho que
do time das pessoas de CX aqui, acho que é muito sobre como a gente trabalha na orientação e educação do cliente, acomodar, escutar a voz do cliente sim, mas também jogar junto e ter uma relação adulta e transparente. Obrigado pela resposta, Reginaldo. Bom, gente, aqui a gente poderia ficar bastante tempo, a gente está batendo 1 hora aqui de comitê. Eu só queria perguntar se alguém, né, aqui que está acompanhando com a gente, que está aqui, né, temos mais de 20 pessoas, se alguém quer fazer alguma pergunta, vou abrir para uma pessoa, se alguém quiser fazer, para a gente caminhar para o fechamento aqui. Pode levantar a mão ou... Se não, enquanto a gente só checa isso, eu tô colocando, inclusive, aqui no chat, tá, gente? Eu estou colocando aqui o link para baixar o guia de CyberSec aqui do MID, tá? Por favor, quem ainda não baixou, baixe e divulgue, tá muito bacana. Sá participou, o Cato participou também nessa iniciativa aí, então ficou muito, muito, muito show. Baixem e divulguem. Muito bom mesmo. Queria só aqui para aproveitar para a gente então fechar, né? Consideração só final. Cato, algum comentário final antes de a gente encerrar? Eu queria fazer sim, queria parabenizar o Reginaldo, viu? Uma tremenda apresentação, gostei demais. De novo, vou repetir, não é da boca para fora. Fazia tempo que eu não via uma apresentação executiva de CyberSec tão bem feitinha, com dados, fatos e atualizada. Vou pedir de novo para você compartilhar o material, agradecer a presença de todos, do Ivan, aí do Tavares, da Sá. E obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Boa, Cato. Muito agradeço. Obrigado. Sá, você está por aí? Quer fazer uma consideração final? Você está com a câmera fechada? Senão eu vou... Acho que deve estar com algum contratempo ali. Mas, Reginaldo, obrigado também, parabenizar, me somam aí as palavras do Cato, excelente conteúdo. Por favor, passa para a gente naquele grupo nosso da organização do comitê, que a gente, Compartilho lá, sim. o Marcão compartilha com todos, e a gente também aqui, que Sá, Cato e eu compartilhando os nossos respectivos aqui comitês, vai ser muito, muito útil, com certeza, e obrigado pela participação e suas considerações finais também, por favor. Não, acho que antes de mais nada, pessoal, fico aqui à disposição se tiverem dúvidas, se quiserem conversar depois também, fiquem à vontade. Esse aqui é um tema apaixonante, de certa maneira, desafiador, e que a gente ganha muitos cabelos brancos também, porque cada vez que a gente vê cenários e cenários de risco constante, mas a gente fica aqui à disposição se quiserem tirar dúvidas, fazer um bate-papo. Esse é um tema que não termina e vai muito tempo, e eu agradeço muito aqui pela oportunidade, pelo tempo aqui também de vocês. Eu acho que foi muito legal essa experiência e poder compartilhar essas informações com todos vocês. E, novamente, eu fico à disposição depois para qualquer bate-papo, a gente trocar figurinha. Eu acho que é fantástico essa troca de experiência entre nós, pessoal. Muito bom. Obrigado, pessoal, a todos aí. Reginaldo, Cato, a Sá também aqui, que deve estar com algum outro tema aí, não está podendo fazer o fechamento dela. Mas valeu, gente. Sigam nossos canais, mídias, YouTube, redes sociais, MID, Grupo Inovativos, e nos vemos em breve para mais das próximas reuniões de comitês aí. Fiquem bem, bom restante de quarta-feira aí. Estamos juntos.